Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que me segue aí nas redes sociais. Hoje nós vamos para a nossa meditação, que se encontra lá em Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 45, que tem como título O Reavivamento e Reforma de Saúde. Hoje nós vamos ver algumas partes desse capítulo, e essas partes elas estão aí pintadas de diversas cores. Nós vamos ler algumas citações de que esse capítulo ele traz para nós. E a primeira citação ela diz assim: uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, é nosso claro dever prestar cuidadosa atenção a essas leis. Devemos estudar as exigências em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a elas, e a ignorância dessas coisas é pecado. Então aqui as leis de saúde, elas são as leis de Deus, e nós devemos prestar contas da maneira que nós lidamos com essas leis. E a ignorância a essas leis é pecado. Ou seja, todos nós temos o dever de conhecer quais são as leis de saúde que Deus estabeleceu. Nós devemos prestar contas a essas leis, e a ignorância a essas leis é pecado. Todos nós temos a oportunidade de conhecer, nós como igreja adventista do sétimo dia. Temos aí os 5 livros sobre saúde, nós temos essa oportunidade de conhecer os escritos. E a ignorância a essas coisas é pecado. O próximo texto ele diz assim: nosso corpo é propriedade adquirida de Cristo e não devemos sentir-nos na liberdade de fazer com ele o que lhe apraz. As pessoas em geral têm procedido assim, têm tratado o seu corpo como se suas leis não previssem penalidade, por meio de apetite pervertido. Seus órgãos e faculdades têm se tornado debilitados, enfermos e inutilizados. E Satanás usa esses resultados de sua ilusória tentação para escarnecer de Deus. Ele apresenta diante de Deus o corpo humano que Cristo adquiriu como sua propriedade, que é deformada representação de seu Criador e é homem. Porque o ser humano pecou contra o corpo e corrompeu seus caminhos, Deus é desonrado. Ou seja, o nosso corpo ele é propriedade de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Nós não podemos sentir na liberdade de fazer com ele aquilo que nós bem entendermos. E muitos têm agido assim. Têm transgredido as leis de saúde como se elas não houvessem penalidade. E quando nós fazemos isso, o texto é bem claro. Deus é desonrado. Deus ele é honrado ou glorificado através do nosso corpo. E quando nós fazemos o que bem entendemos com ele, que é propriedade do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, nós estamos desonrando a Deus. Quando os homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, conscienciosamente consideram as leis da vida que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim evitar a debilidade física, mental e moral. A obediência a essas leis deve ser considerada obrigação pessoal. Ou seja, quando a pessoa ela verdadeiramente converteu a Deus, ela considera que seu corpo ele é templo do Espírito Santo. E ela vai procurar cuidar desse corpo. Porque é uma obrigação pessoal cuidar do templo do Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, é uma obrigação nossa cuidar, como cristãos, cuidar do templo que pertence a Deus. E outra citação diz assim: o assunto da reforma de saúde tem sido apresentado nas igrejas. A luz, porém, não tem sido recebida de coração. As condescendências egoístas destruidoras de saúde de homens e mulheres têm anulado a influência da mensagem que deve preparar um povo para o grande dia de Deus. Se as igrejas esperam ter poder, terão de pôr em prática a verdade que Deus lhes deu. Se os membros de nossas igrejas desprezam a luz sobre esse assunto, colherão os resultados de forma de degeneração espiritual e física. E as influências desses membros na igreja mais idosos cogitará os novos na fé. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas à verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos. E diz que uma vez converteram, voltam atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornaria sem efeito a mensagem dada por Deus a qual seu povo deve apresentar? Ou seja, a reforma de saúde ela tem sido apresentada à igreja, só que ela não tem sido bem recebida. Muitas pessoas da nossa igreja ela tem
condescendências egoístas destruidoras de saúde e tem anulado a influência da verdadeira mensagem de saúde que deve preparar um povo para estar de pé na volta de Jesus. E aqui o texto diz bem claro que o Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas à verdade, por causa dos membros que nunca foram convertidos. Ou seja, a influência deles em relação à mensagem de saúde, ela é contrária à sua fé. E aqui diz que influência teriam esses membros sobre as pessoas convertidas? Elas anulariam a mensagem que nós devemos apresentar. Essa é uma mensagem bastante forte que nós temos que apresentar à igreja. O Senhor não opera em trazer muitas pessoas à verdade por causa dos membros que não vivem a reforma de saúde. E se as pessoas lá fora vissem para a igreja, elas ficariam constrangidas por causa dessas pessoas que anulariam a mensagem. Que todos examinem suas práticas pessoais a fim de descobrir se estão sendo indulgentes com algo que lhes é definitivamente danoso. Que dispense todo e qualquer prazer não saudável no tocante a comer e beber. Ou seja, devemos analisar a nossa vida a fim de descobrir se nós estamos pecando em relação à reforma de saúde. Que nós possamos dispensar toda prática não saudável no tocante ao comer e beber. Irmãos, estamos muito distantes do ponto. Muitas coisas que a igreja deveria estar praticando para ser uma igreja viva não está. Por intermédio da indulgência com apetite pervertido, muitos se colocam numa tal condição de saúde que se estabelece por constante luta contra os mais elevados interesses da alma. A verdade, embora apresentada em linhas claras, não é aceita. Ou seja, muitas pessoas elas não estão praticando a reforma de saúde e a verdade, embora ela seja apresentada nas igrejas, ela não é aceita. Muitas pessoas rejeitam a mensagem de saúde. E aqui essas pessoas elas não estão praticando a reforma de saúde por causa do seu apetite pervertido. Muitos estão aí debilitando a sua saúde física, mental e espiritual. E quando a verdade é apresentada a essas pessoas, elas não aceitam a mensagem. Esse assunto deve ser colocado diante de cada membro da igreja. Toda pessoa ela deve estar envolvida quanto a isso. Há pessoas que, quando estão falando sobre assunto de saúde, muitas vezes dizem: sabemos muito mais do que praticamos. Não compreendem que são responsáveis por todo o raio de luz recebido com respeito ao bem-estar físico, sendo cada um dos seus atos exposto à inspeção de Deus. A vida física não deve ser tratada com indiferença. Cada órgão, cada fibra do ser devem estar religiosamente protegidos de práticas danosas. Ou seja, nós somos julgados pela luz que nós recebemos. E a luz da mensagem de saúde é uma dessas. Muitas pessoas dizem, sabemos muito mais do que praticamos. Só que elas não compreendem que são responsáveis diante de Deus por cada raio de luz que recebeu. Cada raio de luz sobre a mensagem de saúde levará à condenação e à inspeção diante de Deus. A nossa vida não deve ser tratada com indiferença. Todo o nosso corpo ele deve ser protegido de práticas danosas. Os nossos hábitos de comer e beber mostram se estamos ou não entre aqueles que o Senhor, com sua poderosa espada da verdade, separou para si. Esses são seu povo peculiar, zeloso de boas obras. Ou seja, nossos hábitos, nossas práticas do dia a dia, mostram se verdadeiramente nós somos cristãos. Porque falar e professar a Cristo todos professam. Mas é nos hábitos e nas práticas que nós demonstramos verdadeiramente se somos zelosos e se somos verdadeiramente cristãos. E é nessa prática que nós estamos caindo. Nós estamos transgredindo as leis de saúde nas práticas de comer e beber. E dessa maneira nós estamos mostrando que nós não estamos fazendo parte do povo de Deus, o remanescente fiel. E por isso que nós devemos ter sempre isso em mente, porque a nossa vida diária está determinando o nosso destino. E muitos estão sofrendo e muitos estão indo para a sepultura por causa da condescendência com o apetite.
come o que se satisfaz o seu apetite paladar, enfraquecendo assim os órgãos digestivos e prejudicando sua faculdade de assimilar o alimento que deve sustentar a vida. Isso produz enfermidade aguda e não raro. Segue-se a morte. O delicado organismo do corpo é enfraquecido por práticas suicidas daqueles que têm a obrigação de saber como proceder corretamente. Ou seja, muitos irmãos adventistas do sétimo dia estão indo para a sepultura por causa de condescendência com o apetite. Elas acham que podem comer de tudo, comem aquilo que satisfaz o paladar. E aqui diz que o delicado corpo é enfraquecido pelas práticas suicidas. Ou seja, elas estão suicidando o seu corpo, estão matando a si próprio. E o que a Bíblia diz? Que não matarás. O mandamento de Deus ele é bem claro. Aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. As igrejas devem ser firmes e fiéis à luz que Deus tem dado. Cada membro deve trabalhar inteligentemente a fim de afastar da sua vida a prática de qualquer apetite pervertido. Ou seja, nós como reformadores de saúde, nós devemos afastar da nossa vida toda prática danosa ao nosso corpo. Nós devemos viver a temperança em todas as coisas. A verdadeira temperança ela exige de nós que nós eliminemos toda prática danosa e que nós usemos com equilíbrio aquilo que é bom para a saúde, porque até as coisas boas elas fazem mal. Então nós devemos trabalhar inteligentemente a fim de afastar tudo isso da nossa vida. Toda prática nociva, toda comida nociva, todo apetite pervertido ele deve ser rejeitado. E nós, como reformadores de saúde, como igreja, nós deveremos ter avançado isso mais do que qualquer outro povo. Muitas pessoas lá fora estão aceitando a reforma de saúde, enquanto nós estamos rejeitando a mensagem. Que aí você possamos viver a luz que Deus tem dado sobre a nossa vida. Porque se eu e você não viver a luz que nós recebemos, podemos ter certeza de que um dia, no dia do juízo, essa luz ela nos condenará, caso eu e você nos desviemos dela. Que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada um de nós, possa nos ajudar a viver a mensagem de saúde e nós possamos avançar nessa obra. Essa é minha oração neste dia. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe e até a próxima.